E esse caso tem sido muito falado, né, em decorrência de um influencer, né, que a gente acompanhou, que perdeu a esposa, novinha ainda, né, e a gente acompanhou toda a luta deles, né, a Isabel, né, nos últimos tempos. E aí, agora, ele noticiou recentemente, né, após alguns meses do falecimento dela, que está retomando a vida, né, e ingressando um novo relacionamento. E aí isso acendeu, né, reacendeu um debate, se existe um tempo certo. Ele afirma, por um lado, que já estava há meses, né, e muito tempo trabalhando essa questão e a aceitação de que ele perderia, né, a esposa, ao passo que ele foi acompanhando tudo o que estava acontecendo com ela, disse que nunca falhou, né, enquanto parceiro, porque estava ali, todo mundo acompanhou ele de fato ali com ela, né, as pessoas que sabem da história vão se recordar disso, mas que daí, passado um tempo, né, 3 meses, se não me falha a memória, né, da partida dela, ele está retomando a vida amorosa, e isso levantou muita polêmica também na internet, das pessoas falando, nossa, mas faz pouco tempo, nossa, virou a página facilmente, a gente sabe como que é, né? Os juízes da internet têm de montão e todo mundo gosta de falar da vida do outro sem propriedade alguma. Mas a gente trouxe ela, que tem propriedade diretamente da Bahia, psicoterapeuta, psicanalista, Ana Chaves está com a gente. Bom dia, Ana. Bom dia, Du, e a todos que nos assistem. É um prazer enorme estar aqui de novo com vocês nesta quinta-feira. Todo nosso, Ana. Obrigado mais uma vez por atender aí ao nosso chamado. Ana, essa questão ela é polêmica, né? Porque a gente volta para a ideia de que cada um tem a sua maneira de lidar com o luto, não é? Du, a gente precisa ter consciência de que cada ser humano é um ser humano individual. Então, não existe e não vai existir, né, um tempo ideal universal para você viver o luto. Não vai existir uma forma ideal e universal para você viver as suas dores, né? A psique humana, ela não funciona como um cronômetro quando a gente trata de luto. O que existe são processos emocionais que vão variar de pessoa para pessoa. Então, quando alguém perde um parceiro ou uma parceira, como no caso desse influencer, entra em um processo conhecido como luto, né? O luto, ele pode se dar não só pela morte, mas também pela separação, né? Então, em várias outras circunstâncias. E a gente tem um dos modelos mais conhecidos, né, da psicologia, é de Ross, Elizabeth Ross, né, que ela descreve frases como negação, como raiva, barganha, depressão e aceitação. Mas essas fases, né, elas não são lineares para cada pessoa e nem obrigatórias. Então, assim, aí vem aquela pergunta: então, quando é saudável se relacionar de novo após um luto, né, uma perda? Em vez de tempo, eu acho que o mais importante é a gente buscar os sinais internos, né, de cada um. E perder esse ponto do julgamento, esse negócio de, nossa, só tem 3 meses, nossa, só tem um ano. Cada um tem seu tempo. E como que a pessoa que está sendo alvo dessas críticas pode lidar em relação a isso? Porque vem uma pressão muito grande de fora, né? Você acha que a pessoa precisa, de repente, se preservar e demorar um pouquinho mais para trazer isso num contexto social, de modo que as críticas sejam evitadas, ou que a pessoa não deve ligar e tem que estar fortalecida para isso e seguir em frente, expondo ou fazendo o que tem vontade? Olha, Du, em tudo na vida, a gente precisa ter consciência de que a gente precisa saber o que a gente suporta, né? Isso que o autoconhecimento é tão importante. A gente precisa ter consciência daquilo que a gente quer enfrentar. Por exemplo, se eu pudesse dar uma instrução para um paciente que estivesse numa situação dessa, eu diria: você já está tendo que lidar com muitos sentimentos e emoções.
Que tal você ir trazendo a maturidade dessa nova relação? Para que você, no momento que você se exponha, você esteja mais fortalecido de toda essa avalanche que você vem vivendo e que foi obrigado a viver. Então, eu trago à tona que todo mundo, aquilo que eu falei dos sinais internos, estejam atentos aos sinais internos, né? Cuidado, por quê? Porque em meio à dor, você pode estar buscando alguém apenas para preencher o vazio ou para evitar a dor, né? Você precisa ter consciência e parar para pensar se você consegue falar do parceiro falecido sem sofrimento, aquele sofrimento esmagador que parece que vai faltar o ar, né? Você Uhum. sente, se olhe, você sente abertura genuína para conhecer outra pessoa ou é só uma necessidade? Qual é o modus operandi da sua vida? Todas as vezes que você terminava um relacionamento, você colocava outro no lugar? Então, não há culpa intensa ao imaginar um novo relacionamento, eu não estou trazendo culpa, né? O que você precisa ter consistente dentro de você é sua identidade, né? Se sua identidade já não está totalmente presa ao papel de viúvo ou viúva, ou se sua identidade está te prendendo a ter que encontrar um novo relacionamento, para você se sentir bem. E tomar muito cuidado também, né, eu imagino, porque às vezes a pessoa ela ainda não está bem preparada para uma nova relação ou ela ainda tem memórias muito fortes da relação Sim. anterior e para não entrar também num comparativo, né, de relações, de como a ex agia, né, ou o ex, também tem isso, né, às vezes um intervalo, né, maior, um espaço de tempo pode ser interessante para ajudar a processar, né, que uma situação se encerrou e começar a outra, de repente abrindo mais espaço, apesar que isso também é de cada um, como você colocou, né, Ana? Mas tomar cuidado, né, com esses comparativos, né, em relação às impressões, né, anteriores, né, da última relação. A gente tem que estar muito atento que algumas pessoas vão começar a se sentir prontas após meses, outras vão Uhum. levar anos, e nessas duas situações está dentro do esperado, certo? Tem alguns contextos culturais do que as pessoas duram algo entre 1 a 2 anos, e é comum, mas isso não é uma obrigação psicológica, psicologicamente falando. Mas entrar cedo demais num relacionamento, seja porque você ficou viúvo ou viúva, seja porque você se separou, pode levar a relações baseadas em carência emocional. E esse é o ponto Q da situação. Enquanto que, se você esperar demais, né, por culpa ou pressão social, também pode impedir uma vida afetiva saudável. Então, o melhor tempo, o que eu poderia trazer assim de reflexão para você, é quando o luto já foi sentido e elaborado. Quando você fala daquela perda sem o peso e sem a dor. E o novo vínculo, ele vai nascer certamente de uma escolha e não de uma fuga. Em relação às críticas que possa haver no caminho, Ana, porque quando a gente expõe, né, em redes sociais, a gente sabe Sim. que a gente já está abrindo uma porta, né, para as críticas, para os comentários, porque parece-me que as pessoas que têm mais tempo, né, costumam sentir uma necessidade muito grande de opinar sobre as coisas e comentam, deixam comentários. Agora, por outro lado, mesmo quem evite se expor em rede social, ainda assim também não está totalmente protegido, né, de receber um comentário, seja de um parente, de alguém, de um amigo em comum. Então, naturalmente, a crítica pode acontecer ou num contexto maior, né, envolvendo mais gente, pessoas que não fizeram parte daquilo, não compartilharam de momentos com o casal, mas que acompanhava, né, em redes sociais, ou pode acontecer numa proporção menor, que ao meu ver é mais fácil de ser administrado, mas ainda assim lidar com crítica, né, não
não é fácil, porque só a pessoa que sabe o que ela passou, né, durante o processo e como que ela está internamente. Qual que é a recomendação em relação a isso? Lidar com críticas em todas as searas da vida são desafiadoras, né? Especialmente após uma perda. E ao iniciar, né, ou pensar em iniciar um novo relacionamento, precisa um envolvimento de uma gestão emocional e também um posicionamento pessoal. Não é sobre você ter que aguentar, mas é sobre entender o que fazer com o que vem dos outros. Então, nem toda crítica tem o mesmo peso, né? Então, da pessoa reagir, ela precisa entender, é uma crítica construtiva? Vem de alguém que se importa e quer me proteger? É uma crítica projetada? A pessoa fala mais sobre as crenças, as sombras, as vivências, os medos, os valores dela? É um julgamento social, aonde as pessoas têm normas dogmatizadas sobre o luto, sobre o tempo moral? Então, a gente volta sempre para o autoconhecimento, porque quando a gente se conhece, a gente sabe separar o joio do trigo, a gente sabe entender o que a gente de fato, né, suporta tolerar e enfrentar. Então, muita gente tem ideias rígidas sobre o tempo certo para seguir em frente, mas isso não vai significar que elas sejam emocionalmente corretas. Então, o que você precisa fazer e entender é que a crítica pode tocar pontos sensíveis como culpa, saudade, aquele medo do julgamento, isso é natural. Então, dê um tempo antes de responder, né? Entenda se você realmente quer e merece conviver com aquilo. Vamos dizer, vou dar um exemplo clássico, que eu ouço muito em setting terapêutico, pessoas que terminaram um relacionamento e, de repente, ou um ou outro posta com outra pessoa ou curtindo a vida em suas redes sociais. Você suporta digerir aquilo? Bem, continue seguindo. Você não suporta? Tira da sua rede social. Você precisa se amar em primeiro lugar. Então, você precisa saber, isso machuca para a mim, isso traz sentimentos ruins, isso faz eu querer retomar aquela dor e não seguir em frente, porque isso me atinge emocionalmente. E não tome decisões importantes no calor da emoção. Bem colocadas as dicas aí, recomendações. Agora eu estava pensando, Ana, que tem também uma outra situação, que é a situação de quem está chegando, né? Porque quem está chegando pode se sentir ali alvo de comparações, né? E também não é Sim. fácil, né? Para a nova parceira, namorada, ou para o novo parceiro, novo namorado, como lidar de repente com essas projeções, né? Comparações que podem acontecer no âmbito familiar ou de amigos, né? Da pessoa com quem você está se relacionando, passando a se relacionar. Como que quem está chegando pode lidar com tudo isso? Du, em tudo na vida, a gente tem que tomar decisões do que a gente quer seguir, né? A projeção, ela é um mecanismo de defesa que Freud já descrevia, né? Em que a pessoa ela vai atribuir aos outros sentimentos, medos ou desejos que ela mesma não reconhece e não aceita em si. Então, assim, a gente precisa ter consciência de que quando a gente sabe quem a gente é, os limites que a gente são importantes para a gente impor, né? O que de fato nos faz feliz, e por isso que eu falei anteriormente do cuidado por não escolher relação por carência, só para parar de sofrer, só para parar de sentir a dor, é justamente por isso. Muita gente pula de um relacionamento para outro, ou pula de uma viuvez para um relacionamento, pelo simples fato de não querer encarar as coisas de frente. Mas quando você se permite ser curado, não entra num relacionamento simplesmente por uma carência,
por uma dependência emocional, por querer fugir daquilo que você está vivendo, a tendência natural é que você entre num relacionamento bem resolvido, sabendo o que você quer e trazendo os aprendizados e os limites que você deseja. E muito bem colocado. Então, basicamente, eu acho que o trabalho terapêutico, se terapeutizar, eu acho que é uma coisa indicada para todos nós, na verdade, porque todos temos os nossos conflitos nas Sim, várias searas, né, da vida, mas eu acho que para quem está nessa fase de transição, né, de aceitar, entender, né, que uma relação se foi, começar a se abrir para uma nova, né, ou de repente aconteceu, né, de chegar uma pessoa nova, você nem estava buscando, procurando, a vida surpreende também. De todo exatamente. modo, o processo terapêutico, ele é interessante para a pessoa conseguir administrar tudo isso, né? É do E mesmo se que preparar, né? surja, assim, Uhum. desculpe, mesmo que Imagina. surja alguém que mexa com você, você precisa, primeiro, a dica que eu dou, muito clara, dialogue com abertura e com verdade. Por quê? Porque a pessoa precisa saber em que terreno ela está entrando. Uhum. Quais as dores que você carrega, quais as dúvidas que você carrega, quais os medos que você carrega, quais os traumas que você carrega. E se mesmo assim, com toda essa verdade, essa limpidez, a pessoa entende, é como um rio. Se você entra num rio turvo ou num mar turvo, você não sabe o que te espera. Mas se ele está lindo, claro, sabe, cheio de peixes, e você olhando aquela coisa linda, você fala assim, nossa, que coisa maravilhosa, mas você está vindo fundo. Se você decidir entrar ali, você sabe o que te espera, do. Então, assim, por isso que há uma máxima, né, dos relacionamentos, verdade, respeito e diálogo. Então, quando você chega para uma pessoa, como o caso do influencer, e você fala, eu vim de um processo dolorido, aonde a mulher que naquele momento era o amor da minha vida adoeceu. Eu não sei como vou lidar com as minhas emoções, porque eu carrego comigo o medo da perda novamente. E aí você Uhum. foi claro, você foi fundo, e a pessoa olha para você e fala: não, eu estou com você. Você começou uma relação clara, límpida, de verdade. A tendência é dar certo, seja da forma que for. Mas se não for para seguir junto, provavelmente vai finalizar de forma respeitosa. Sobretudo, uma forma de agir também com responsabilidade, né, emocional, em Exato. relação a quem está chegando também, né, ali Sim, no sim. cenário. Exatamente, Du. A gente precisa ter responsabilidade, Du, porque a gente não sabe o que a gente encontra no outro. Então, assim, eu sempre falo, cuidado, eu falo muito para minhas filhas adolescentes, cuidado com brincadeiras. Cuidado, porque você não sabe o que muitas vezes para você é uma coisa simples, que passa que você nem sente. Para a Uhum. pessoa é um gatilho de uma dor muito profunda. Cuidado, se você não puder ajudar, se cale. Ore por aquela pessoa. Peça a Deus que o encaminhe, que ela consiga enxergar os caminhos dela. Mas nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos e somos responsáveis por aquilo que nós permitimos que fique em nós. E uma mensagem também, né, para esse pessoal que é juiz de internet, que critica tudo e todos, né, para também repensar, né, os comentários, que a gente nunca sabe o que um comentário nosso pode desempenhar, né, dentro do universo de cada um, né, como que isso pode impactar o outro, né? Então eu acho que vale. As pessoas falam muito de empatia, ter empatia, mas colocar de fato na prática também essa empatia, né? Isso também é responsabilidade emocional, né? As pessoas elas estão na internet se perdendo na simpatia, estão esquecendo a empatia e a compaixão. Eu preciso ser simpático, bonito, feliz, rico, estar sempre bem, ser a simpática da internet. Mas eu esqueço
de que existe uma vida atrás dessa tela. Eu estou falando com você através de um computador, mas aí existe Edu vivo, que sente, que tem sua história, suas sombras, suas luzes, Sim, e eu preciso respeitar isso. E é isso que as pessoas estão se perdendo, e por isso que o mundo está se tornando mais automático e mais frio, mais solitário. Por quê? Porque ninguém olha o outro com essa humanidade. Eu vi um dia, numa palestra que eu fui assistir, sobre se a depressão tivesse ferida, se a ansiedade tivesse ferida, talvez fosse mais respeitada. Então, é muito disso. As doenças psicológicas, as doenças da alma, elas não estão sendo respeitadas, porque as pessoas entendem que por trás de um computador, por trás de um perfil no Instagram, no TikTok, no Facebook, elas vão estar escondidas. Só que, para você que age dessa forma, eu quero deixar para você mesmo, para você que age com maldade, criando fake news, fazendo, sendo haters, né, sem pensar no mal que você está fazendo, isso diz muito mais de você do que em quem está recebendo. exatamente. Pessoal, para você que está vivendo essa situação, né, de buscar recomeçar, né, após esse processo de viuvez, ou você que inclusive está lidando com algum tipo de perda, porque o luto, a gente sabe que é algo que é desafiador, não é fácil, mas que o apoio terapêutico, o suporte, pode ajudar e muito. Eu vou passar os contatos da Ana, porque a Ana atende, tá? Particular, através de chamada de vídeo. E a Ana é psicanalista, é psicoterapeuta, é neurocientista, pode te auxiliar nesse processo. E não só você que está lidando com luto, com recomeço após a viuvez, mas quaisquer questões que estejam aí afetando o seu bem-estar psíquico, é esse o contato, tá? Você pode seguir a Ana no Instagram, que é o @oficialanachaves, e lá tem todas as informações para agendar um atendimento em particular, né, Ana? Sim, sim. E assim, eu peço, gente, sigam, compartilhem, porque a minha página não é só uma página profissional, eu vivo um propósito, né? Eu vivo uma missão, e eu quero que cada dia eu consiga estar modificando, né, ajudando, trazendo luz à vida de pelo menos uma pessoa. E, gente, a Ana também conduz palestras, mentorias. Você também pode levá-la aí para o ambiente corporativo para falar sobre saúde mental, sobre Sim. liderança, produtividade. Então, são muitos os assuntos. O importante é a gente cuidar da saúde da nossa mente, porque isso repercute em tudo, no nosso corpo físico, né, na nossa vida, em absolutamente tudo. Ana, Perfeito. muito obrigado pela participação. Gratidão, 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 como Beijo sempre. grande, viu, em você e todo mundo aí de Salvador. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Aninha. Ela volta com a gente, viu? Fiquem de olho aí sempre às quintas-feiras. É isso, gente. Não tem como, né? A gente tentar ser muito exato, né? Lidar com exatas, com assuntos, né? Como esse, que é a questão do luto, é a questão da viuvez. Não existe um tempo certo, né? Um tempo determinado para a gente recomeçar após esse processo, né? De se tornar viúvo, de perder a pessoa amada. Cada um lida com isso de uma forma e é importante que a gente julgue menos e acolha mais. Galera, estamos ao vivaço pelo canal 633 da Vivo, tá? Se você é assinante Vivo aí, busque o nosso canal, tá? Na sua TV, né? Pessoal de São Paulo já pode acompanhar aí através do 633. Bom, daqui a pouquinho, Márcia Europeia, que é espiritualista, estará conosco, atendendo você. A Márcia faz um estudo através de um método de cabala criado por ela, que ela faz umas continhas ali em cima do seu nome e ela consegue responder questões diversas sobre amor, prosperidade, sucesso. Então, você que tem alguma pergunta para ela, quer mandar, é só enviar o seu nome completo e data de nascimento para o nosso WhatsApp.
Eu vou já liberar o número, anote aí, código 11 96271 0106. Ou você pode mirar a câmera do celular nesse QR Code que está aparecendo aí na tela, que você já cai no nosso Zap. Nome, data de nascimento, pergunta e me diga também de onde você está acompanhando o programa, qual região, se está vendo pela TV, pelo site, por aplicativo, conta pra gente, tá? O número está aí na tela. Já já atendimentos e já já ela vai falar sobre nomes e sobrenomes que podem nos impulsionar ao sucesso. A gente vai para um rápido intervalo, já já eu volto com mais Bom Astral.